Versículos de 1 Samuel 17, uma história muito conhecida. Irmãos, quando nós estamos em meio a uma situação difícil, eu tenho certeza que se você tem mais de um ano caminhando na presença do Senhor, você já passou por algum cenário, por alguma situação difícil na sua vida. Ou talvez você esteja passando por mais uma vez um cenário difícil na sua vida. Quando nós estamos nesse momento de dificuldade, quando todas as situações, humanamente falando, nos leva a acreditar que nós vamos ter uma grande decepção, que nós vamos sofrer, que não tem jeito. Tudo está indicando que nós vamos passar por um grande problema, nós vamos passar por uma grande perca. Qual que é o sentimento que vem no nosso coração? Quando nós estamos diante de um levante tão grande, que você olha, você fala, não consigo ver o que vai acontecer. O que vem no seu coração? É o medo? O que é o medo? Poderíamos definir o medo de várias formas, de várias situações. Mas o medo, irmão, é a certeza de que algo ruim vai acontecer. E não importa o que você faça, todo o esforço que você empenhe, esse mal vai acontecer. O medo é quando você tem essa certeza absoluta que vai acontecer um mal na sua vida, na sua casa, no seu emprego. O medo é isso. E eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. E o contrário do medo, o que é? A bravura, ser valente, ser forte? Poderemos definir desse jeito. Mas eu achei uma definição um pouco melhor para o contrário de medo. É fé. O contrário de medo é fé. Mas não estou entendendo, pastor. O que é fé? Fé é quando você está numa situação tão difícil e você simplesmente acredita, não sabe como, não sabe de que forma, mas você tem a certeza, não que o mal vai acontecer, mas que a provisão de Deus, que a bênção de Deus vai chegar. Você não sabe como vai ser, você não tem ideia, mas você tem a certeza. E não importa o que você faça, que não vai mudar nada. É a fé de que Deus vai fazer alguma coisa por você. Você não tem ideia. Você fala, eu não sei se Deus vai fazer eu passar por baixo da montanha, por cima, vai abrir um buraco na montanha, mas eu vou chegar do outro lado, eu tenho essa certeza. Então, o contrário do medo é a fé. É a fé. Eu gostaria de ler com vocês 3 versos do capítulo de número 17 de 1 Samuel. O primeiro é o versículo 11. Versículo 11. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Aí o versículo de número 16. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. E o último é o de número 24. Diz assim: assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Senhor, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, dessa pequena porção da Tua palavra que foi lida nessa noite. Espírito Santo, nós repreendemos agora toda investida do inimigo que queira tirar, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz, de falar com esse meu irmão, de falar com esta minha irmã, Senhor, de falar com esta pessoa que está nos assistindo pela internet. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala conosco, mais do que a minha voz, mais do que as minhas palavras. O Senhor venha
falar a cada coração segundo o teu querer nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vendo, nós lemos esse texto, e eu gosto muito de entender, quando eu leio a Bíblia, e quando eu vou falar dela, o contexto. É a história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Quem foi em escola bíblica quando era criança, lembra da história de Davi e Golias. É uma história muito conhecida por qualquer criança que frequenta a escola bíblica, frequenta cultinhos. É uma história das mais conhecidas até por pessoas que às vezes nem acreditam na Bíblia. E o contexto de Samuel, de 1 Samuel, é mais ou menos assim. O povo era dirigido, né, por juízes, só que o povo ficou meio... não gostava mais de ser dirigido por juízes e pediu para ser dirigido por um rei. Aí chegou no profeta Samuel, Samuel falou com Deus e Deus mandou ungir Saul. Saul era o rei de Israel, só que Saul começou a pisar na bola. Começou a fazer umas coisas que não agradavam ao Senhor. E Samuel recebeu, Saul, né, que começou a pisar na bola, que era o rei de Israel. E Samuel foi usado por Deus novamente e levou uma mensagem para ele que Deus ia ungir um novo rei. E foi lá e ungiu Davi, lá no pasto. E quando ungiu Davi ainda, assim que foi ungido, não foi rei. Só que quando Davi foi ungido, o Espírito Santo saiu. O Espírito de Deus saiu do rei Saul e foi para Davi. E um espírito começou a atormentar o rei Saul. E aquelas pessoas que estavam envolvidas ali com Saul falou: se alguém tocar harpa, vai te ajudar a te acalmar, a mudar, a melhorar o rei. E teve uma pessoa que falou assim: o filho de Jessé, um pastor chamado Davi lá, toca muito bem. E foi, chamou ele, e ele começou a tocar, e começou a ministrar na vida de Saul, e começou a gostar muito de Saul. E Saul, quando ele tocava, se sentia muito bem. Passava mal, chamava ele novamente. Aí chega nesse texto que a gente leu. Estava ali num vale. De um lado, o povo de Israel. Do outro lado, os filisteus. E um vale no meio. Só que o povo de Deus, quando teve esse levante de Golias, Golias chegou e falou assim: viu, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês preparem uma pessoa do meio de vocês para lutar comigo. Se essa pessoa me ferir, me matar, os filisteus vão te servir. Agora, se não, vocês vão nos servir. Só que quem era essa pessoa? Quem era Golias? Um soldado de 2,90 m de altura, aproximadamente 2,90 m de altura. Eu tenho 1,85 m, ele tinha mais 1 metro e tralalá mais do que eu. Com uma armadura, com um escudo couraça de 70 quilos, uma lança de 10 quilos. Ele devia ser um pouquinho forte. E o que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Israel, que já viveu tantos milagres, que tiveram tantas experiências com Deus. O que aconteceu com eles? Estavam cheios de medo. Irmãos, é interessante que quantas experiências nós já tivemos com Deus na nossa vida. Quantos milagres nós vimos, quantas curas, quantos livramentos Deus nos deu. E de repente a gente nos deparamos com uma situação ao qual nós temos medo. O medo vem de frente com a gente. O medo vem querer nos afligir. O medo vem querer nos afrontar. E é interessante que o povo, ele estava na posição que ele tinha que estar, que era a posição de guerra. Eles estavam prontos a qualquer momento, né? Só que você imagina aquele momento psicológico do qual que eles estavam passando, 40 dias sendo afrontado. Imagina o medo, o pavor, a angústia que eles estavam ali. Talvez eles estavam querendo empurrar com os dias, que os dias iam passando, porque eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham ideia do que fazer, porque eles estavam assim, quem seria o corajoso? Era para levantar um. Era para levantar um, e ninguém teve coragem
de estar indo lá. E você imagina a conversa deles, aqueles 40 dias, dia e noite, escutando o endemoniado afrontando. Irmãos, quantas vezes o inimigo usa pessoas para querer nos afrontar, para querer apontar o dedo, para falar assim, você não vai conseguir, você é fraco, por que você está desse jeito, por que você está ainda servindo a esse Deus, olha o que vai acontecer com você, e aquela angústia, aquele medo toma conta das nossas vidas. Só que o povo de Israel, nesse momento, eles esqueceram de toda a história que eles já tiveram com Deus. E às vezes a gente esquece da história que nós já tivemos com o nosso Deus, com as experiências que nós vivemos. Nós esquecemos de onde Ele nos tirou. Nós esquecemos de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E eles ficavam protelando, eles ficavam enrolando. E é interessante que como que o medo, ele se apresenta para nós. Como que o medo, nesse momento de dificuldade, nesse cenário que se levanta, que nós não sabemos o que vai acontecer, o que acontece conosco? Como que o medo se apresenta? Através da ansiedade, nervosismo, preocupação, estresse, pânico. São sentimentos que se manifestam em nós. Eu acredito que durante esses 40 dias, você imagina as pessoas que não tiveram a coragem, os soldados, assim, eles já tiveram, antigamente, se você pegar um pouquinho para trás, com Saul, eles já fizeram várias guerras, já venceram guerras, já tiveram, como eu falei, as experiências com Deus. E esses 40 dias, você imagina como que estava o coração deles. Imagina como que nós passamos. Quando nós olhamos e falamos, o que eu vou fazer agora? Como que a minha vida está? Eu não tenho noção. Eu não tenho noção o que eu vou fazer amanhã. Eu não tenho noção da decisão. O que vai ser da minha vida daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano? E aí vem esse sentimento de ansiedade, de preocupação, de pânico, e começa a tomar conta das nossas vidas. E quais são as causas que o medo traz? O medo nos domina, desmoraliza. O medo quer diminuir a glória de Deus em nosso viver. O medo quer apagar o que Deus tem para a sua vida. O medo quer tirar você do papel que você tem, do local que você tem, de filho de Deus. O medo quer fazer com que você ande para trás. O medo quer apagar o brilho de Deus. Pastor, qual que é a origem do medo nas nossas vidas? Por que eu tenho esse medo? Irmãos, às vezes, o ambiente em que nós fomos criados, o ambiente em que nós crescemos, um ambiente violento, um ambiente abusador, um ambiente tóxico, um ambiente de violência. Às vezes o ambiente faz com que nós ainda tenhamos medo em algumas situações. Nós estamos vendo toda essa parte do que o medo traz para nós. Origem do medo nas nossas vidas, às vezes na família, da onde você foi criado. Seus pais, as pessoas que te criaram, sua mãe, o ambiente que você foi criado, foi um ambiente onde os seus pais, sua mãe, sempre estava esperando uma resposta negativa, sempre estava esperando uma notícia ruim. E quando uma notícia ruim chegava, ela falava, eu sabia que isso ia acontecer. Às vezes esse ambiente em que nós vivemos faz com que nós tenhamos medo nesses momentos. Esse ambiente que ao qual nós crescemos. O que mais que dá origem a essa culpa nas nossas vidas? Às vezes, a culpa por alguma coisa que você fez de errado e você se esforça tanto
para que esse algo que você fez não venha se tornar público, você tem esse medo constante na sua vida, e isso tem atrapalhado você. Essa energia gasta para tentar esconder esse erro que você cometeu, te traz medo. Talvez por você ser tão controlador, você ser uma pessoa que quer controlar tudo, todas as coisas em volta de você, só que de repente você percebe que a maioria das coisas que está em volta de você, você não tem o controle, aí você tem o medo do que pode vir a acontecer. Então esse sentimento de medo, irmãos, pode fazer com que nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a maioria daquele pessoal do exército de Israel estava com medo. Eles não estavam prontos para viver aquilo que Deus tinha para eles. Tá bom, pastor, eu entendi o medo que ele faz, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Qual que é a solução? Qual que é a solução, então, para resolver esse medo? O medo não é uma questão de determinação. Eu falo assim, medo, vai embora. Não. Vai embora, medo de pensamento positivo. O medo, ele é combatido com aquilo que é o contrário dele, com a fé. A fé em Jesus, ela tem que ser maior do que qualquer medo nosso. Por quê? Porque Jesus já venceu todos os gigantes da nossa vida. Jesus, ele já venceu todos os gigantes. Quando a gente olha para essa história de Davi, nós imaginamos assim: eu vou vencer o gigante assim como Davi venceu. Só que vamos tentar enxergar de uma outra perspectiva. Vamos pensar que nós somos o povo com medo. E o espírito que estava em Davi, ou seja, Jesus, foi quem venceu o gigante. Então Jesus já venceu todo o medo, Jesus já venceu todo o gigante, Jesus já fez o que ele tinha que fazer para as nossas vidas. E o que eu tenho que fazer? A fé nele, a fé sabendo que nós servimos um Jesus que já venceu. Ele não vai vencer, irmãos. Jesus não vai vencer, Jesus já venceu todo o gigante. Jesus está pronto para tirar todo o sentimento, inclusive o do medo, que está atrapalhando nós de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Para as nossas vidas. A fé em Jesus. Eu queria deixar aqui vários, como nós estamos falando de fé, como nós estamos falando de crer em Jesus, porque assim, nós apresentamos o medo, o que o medo causa, a origem do medo em nossas vidas, o porquê que às vezes o medo vem em nossas vidas. Agora nós queremos apresentar através da onde nós temos que acreditar, que é a Bíblia, as nossas armas. Se eu fosse você, eu anotaria esses versículos, eu grifaria na sua Bíblia, e você começa a ler, meditar e orar esses versículos. A Bíblia também, ela é fonte de oração. Nós podemos, ao orar, declarar ela. Então, como que eu faço, pastor? Eu quero adquirir fé. Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, 17. Leia esses versículos, medite, ora esses versículos. Romanos 10, 17, na minha versão diz assim: assim é que a fé vem, pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Ou seja, para mim adquirir fé, vamos ver naquela, vamos ler do jeito que está ali. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, para mim ter a fé, para vencer o medo, para vencer a angústia, para vencer o pavor, para vencer a ansiedade, eu tenho que ter fé.
Não importa qual é o gigante da sua vida. Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ah, irmãos, não importa qual que é a sua situação, não importa a dificuldade, pastor, é que você não sabe o que está acontecendo. Eu tive uma grande decepção, teve um grande levante, e está levantando na vida sentimental, está levantando na vida espiritual, está levantando na vida financeira. Meu querido, o momento é de dificuldade, você pode não estar enxergando, mas tem uma palavra que o próprio Jesus diz, para o homem não consegue te enxergar, não consegue ajudar, mas para Deus tudo, irmão. Não está falando que é quase tudo, não é 99%, está falando para o nosso Deus que tudo é possível. Irmãos, o melhor jeito que tem de Deus falar conosco é através da palavra. Entenda, é por isso que eu falei, grife esses versículos, leiam esses versículos, medite nele e ore esses versículos. Então nós vimos para adquirir fé, vemos que nosso Deus, para Ele tudo é possível. Olha que coisa linda, Hebreus 13, 5. A última parte do versículo de Hebreus 13, 5. A última parte do versículo, Hebreus 13, 5. Depois dos dois pontinhos. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha a palavra de Deus falando com você. O irmão, não é porque está do lado não, é com você. É com você, Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar. Sabe essa situação difícil? Sabe essa situação que você não sabe o que vai acontecer? Não tem problema. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Irmãos, quando nós entendemos o nosso papel como filhos de Deus, nós escuta uma palavra dessa, fala, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu não acredito dessa forma na Bíblia? Já tive tantas experiências com Deus, e agora o que está acontecendo? Talvez esse medo, o Senhor está tirando de você nessa noite, para que você entenda a palavra dEle. 1 Pedro 5, 7. Irmãos, nós estamos vendo o que fazer então, mediante todo esse medo. Entender a palavra, 1 Pedro 5, 7. Que palavra maravilhosa. Sabe esse sentimento que nós temos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que fazer isso? Porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra linda e maravilhosa. Lança para Ele toda a ansiedade, todo esse sentimento, todo esse medo, toda essa preocupação, toda essa angústia, toda essa situação que tem se levantado. Lança sobre Ele. E Ele tem cuidado. Ele não vai cuidar, irmãos. Ele não vai no futuro cuidar. Ele está cuidando de vós. Ele tem cuidado de vós. Não é uma promessa para o mês que vem. Não é uma promessa para o ano que vem. Ah, não, a partir de 2024. Não. É a partir de agosto. A partir de hoje. A partir de agora. Ele está cuidando de você hoje. Olha que palavra linda, olha que palavra maravilhosa. Você acredita na palavra? Você acredita na Bíblia? Você acredita que Deus fala com você? E aqui algo lindo e maravilhoso, lá no livro de Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias lá, Salmos, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, capítulo de número 3. Às vezes, irmãos, nós achamos que, devido a alguma situação ao qual nós vivemos, alguma situação pela qual nós
fizemos errado, ou nós estamos passando e nós não nos achamos tão merecedores, né? A culpa nossa. Lamentações 3:22. Olha que versículo maravilhoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha essa parte, ó. Porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do nosso Deus, irmãos, elas não têm fim. Não, você não está entendendo, pastor. É porque eu errei tanto, eu pequei tanto, eu acho que eu não tenho mais o que fazer, eu queria tanto. Irmãos, é palavra de Deus. As misericórdias, elas não se cessaram de acordo com os seus erros. Elas não têm fim. É para sempre, é para você, é para mim, não importa o que foi. Vamos começar de novo, vamos ter um momento de novo. E para concluir a mensagem, Davi, ele foi enviado pelo seu pai para levar umas comidas para os seus irmãos e para alguns guardas, né? E de repente Davi, ele escutou o gigante lá, o tribuloso, afrontar o povo de Israel. E ele escutou os soldados falando assim: o rei Saul, para quem enfrentar e ganhar, vai dar a filha dele de casamento, vai dar muito dinheiro e os pais não vai precisar mais pagar imposto o resto da vida. O Davi falou: opa, pera aí, o que ele falou? Aí repetiu, aí veio o irmão dele, tribuloso, querendo pôr ele para baixo. Aí ele falou: não quero falar com você não. O que o rei falou? Não, é isso mesmo. Se quem ganhar desse gigante, vai ser premiado. Eu falei: mas quem que é esse endemoniado aí para afrontar o povo de Israel, o povo do Deus vivo? Davi, irmãos, ele já teve tantas experiências com Deus, ele mesmo no pasto, sozinho, sem nenhuma pessoa, ele já teve grandes experiências com Deus lá. E ele, de tanta experiência que ele tinha, falou: mas quem que é esse endemoniado que vai poder afrontar o meu Deus, o Deus que já fez tantas coisas na minha vida, o Deus que fez tantas coisas pelo povo dele? Davi entendeu o que era, como que funcionava as coisas. E ele foi, e Davi foi, o povo inteiro com medo. Deus levantou Davi para estar fazendo, para estar lutando e vencendo aquele gigante. Irmãos, nós temos que entender que nós mesmos não temos condição nenhuma de vencer o medo, de vencer a angústia. Nós não temos condição. Tudo isso que nós passamos, nós não temos a condição de sozinhos falar: não, eu vou vencer. É por isso que eu falei para a gente olhar essa história de um outro ângulo. Porque às vezes nós somos os soldados ali e estamos vendo o que Deus está fazendo com o gigante. E para tirar o nosso medo, nós temos que acreditar que é só Jesus que pode fazer isso. Aliás, Jesus já fez isso por nós. Todo gigante da nossa vida já caiu. Todo levante, toda obra do inferno, toda palavra contrária, todo sentimento de angústia, tudo aquilo que quer fazer você desistir, tudo aquilo que quer fazer você andar para trás, sabe? Às vezes é uma pessoa que está do seu lado, às vezes é uma pessoa que está dentro da sua casa, está dentro do seu trabalho, quer fazer você parar, quer fazer você desistir, está dando palavras para deixar você com medo, está dando palavras para te afrontar. Mas essa situação, não essa pessoa, essa situação, o Senhor já derrotou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, fica de pé em nome de Jesus.